Use o retrovisor. Você já viu alguém dirigindo olhando para trás? Ou você já dirigiu olhando para trás? Não, porque não tem como. A gente tem retrovisores que vão ajudar quando a gente vai fazer uma ultrapassagem, quando a gente vai fazer uma manobra, quando a gente vai estacionar. Mas o lugar para onde a gente vai, ele sempre vai estar à nossa frente. Ainda que eu precise voltar para um lugar lá atrás, eu vou fazer um retorno e esse lugar vai estar o quê? À minha frente. Os retrovisores ali vão me ajudar. Na vida é exatamente assim. O lugar que a gente vai sempre vai estar à nossa frente. A gente tem retrovisores da vida que vão ajudar a gente a olhar para trás quando for necessário. Mas a gente não tem como caminhar olhando literalmente para trás. E a Bíblia tem uma história que retrata isso perfeitamente. É a história do povo de Deus que vivia como escravo no Egito. E eles foram libertos, Deus os libertou. Moisés, que era um profeta, abriu o mar, né? Bem famosa essa passagem. Aquele povo pisou em terra seca no lugar que era mar, tinham paredes de água, uma coisa assim, sobrenatural. Então, quando isso aconteceu, eles glorificaram, agradeceram que Deus é maravilhoso, tananã, tananã. Isso em Êxodo 14. Logo depois, em Êxodo 16, o que é que esse povo está fazendo? Reclamando. Porque no Egito a gente pelo menos tinha comida. Porque pelo menos no Egito a gente comia carne. Porque pelo menos no Egito, veio um lugar onde eles eram escravos. E o processo desse povo, que era para ser um processo muito mais curto, durou anos. 40 anos vivendo nesse ciclo. E mesmo murmurando, reclamando, enjoando o tempo inteiro, Deus ainda foi misericordioso. Enviou maná, que foi alimento para eles. Os guiou através de nuvens, enfim. E é exatamente isso que acontece na nossa vida. Às vezes, a gente já passou. Deus já abriu o mar, a gente já passou. Mas o nosso olhar está lá atrás. Por que naquela época? Mas por que naquilo? Mas por que quando? Mas por que aquilo? Ou até, às vezes, a gente está preso em coisas ruins que passaram. Porque isso aqui aconteceu comigo, então eu vou viver a minha vida, né? Por causa disso que aconteceu. E a gente continua o quê? Olhando para trás. Se a gente está olhando para trás, a gente não vai chegar, né? E o processo que poderia ser dias, dura anos, exatamente como o povo de Deus. Quando o agricultor ele vai plantar, ele tem que plantar olhando aqui para frente. Se ele ficar aqui plantando olhando para trás, vai ficar tudo torto, tudo bagunçado. E é exatamente assim. A gente precisa plantar na vida olhando para frente e não olhando para trás. Então, nesse ano de 2026, decida olhar para frente. Olhar para aquilo que Deus tem para você ali. Deus, o que é que o Senhor tem para mim? O que é que eu preciso fazer, Senhor? O que passou, já passou. Sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins. Que tudo que aconteceu sirva de aprendizado, sirva para eu lembrar, sirva para eu agradecer, para eu glorificar tudo que o Senhor já fez. E o que foi ruim, que eu possa aprender com isso, mas que eu consiga caminhar para frente. Estou falando de coisas boas também. Porque naquela época eu tinha mais dinheiro. Porque naquela época eu ganhava tanto. Porque naquela época o meu casamento era bom e agora não é mais. E o que é que você vai fazer a partir de agora? O que é que você vai plantar a partir de agora, né? Para que você viva esse processo de agora e as coisas melhorem. Então, que hoje você decida olhar para frente. Que você não tome atitudes como o povo que foi liberto da escravidão, mas ainda assim continuava preso ali, pensando só no que passou. O que Deus tem pra gente é a partir de agora. Quando Jesus curava as pessoas, ele não queria saber do passado daquela pessoa, ele não queria saber o que aquela pessoa fez de errado, de certo, ele não queria saber. Ele queria saber a partir de agora, né? Pegue sua maca e ande, vai e não peques mais, porque é a partir de agora. O que passou ficou para trás. Então, que nesse ano você comece a se libertar do que passou e olhe para frente, olhe para o que Deus tem para você. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, Deus, que se renova todos os dias nas nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Deus, por essa oração, por essas pessoas que estão ouvindo, Senhor. Eu sei que essa oração vai alcançar, eu sei que essa palavra vai alcançar as pessoas que o Senhor achar que deve alcançar, Senhor. Deus, que o nosso coração possa estar cheio da sua presença, Senhor Deus. Quando um ano novo chega, o nosso coração se enche de desejos, de planos, de realizações, Senhor. Mas que esse ano, Senhor, seja um ano transformador. Deus, que esse ano seja um ano de libertação, Senhor Deus. Libertação emocional, Senhor. Libertação espiritual, Pai. Deus, abre os nossos olhos, Pai. Abre os olhos da pessoa que está ouvindo essa oração. Mostra a essa pessoa, Deus, do que é que ela precisa se libertar, Senhor.
porque nós não somos mais escravos, Pai, nós somos libertos pelo Senhor, meu Pai. Então mostra essa pessoa. Que esse ano, Deus, seja marcado por isso, Pai, por libertação, por leveza. Que os nossos olhos, Senhor, possam estar à frente, Deus, ao que o Senhor tem para nós a partir de agora, Pai. Que o nosso olhar só vire para trás, Deus, quando for necessário, Senhor, e que o Senhor seja o nosso guia, Pai. Que o seu Espírito Santo nos direcione nesse sentido, Pai. Que esse ano, Pai, seja um ano transformador, Senhor Deus. Deus, eu oro pelas pessoas que têm traumas, Pai, que arrastam traumas, Deus, durante a vida delas, meu Pai. Que não conseguem prosseguir, Deus, que não conseguem olhar para frente, Deus, porque os traumas, Pai, as impedem de prosseguir, Deus. Deus, não é isso que o Senhor tem para nós, meu Pai. O Senhor não tem para nós que a gente viva preso aos momentos ruins que passamos, Pai. Da mesma forma, Senhor, pessoas que viveram épocas maravilhosas e vivem o hoje, Deus, só com saudade, só pensando, só apegadas àquele passado que foi bom. Deus, que essas pessoas consigam também olhar para frente, Deus, porque o que o Senhor tem para nós é a partir de agora, Senhor. Nos liberta, Senhor, liberta o nosso coração, Senhor Deus, liberta a nossa alma, Pai. Enche o nosso coração da presença do Seu Espírito, Senhor Deus. Enche o nosso coração da presença do Seu Espírito, Pai. Deus, que a gente sinta a Sua presença, Deus, que a gente possa sentir a Sua paz, meu Pai. Que essa pessoa que estiver ouvindo essa oração nesse momento, Pai, ela seja inundada pela presença do Seu Espírito Santo. Que ela chore, Senhor. Que ela sinta, Deus, o Teu colo, Deus, o Seu aconchego, Deus, o Seu consolo, Senhor, independente do momento que ela estiver vivendo hoje, Pai. E Deus, que a gente não haja como o Seu povo naquela época, Pai. Que foi liberto fisicamente, Pai, mas emocionalmente continuava preso ao passado. Que realmente esse novo ano não tenha mudado só um número, mas que nesse novo ano seja mudança de olhar na nossa vida, que seja um ano que a gente se liberte, que a gente literalmente olhe para frente e que a gente olhe para o Senhor, meu Pai. Que pessoas, Deus, possam escolher verdadeiramente te seguir, Senhor, entregar o coração ao Senhor, meu Pai. Obrigada por esse primeiro dia, meu Deus. Que o Senhor venha também, Deus, me guiar, Senhor, me trazer as palavras certas, Pai, colocar as palavras certas na minha boca, Senhor. Obrigada por esse momento e pelos próximos momentos que a gente vai viver juntos, meu Pai. Abençoa, Deus, essa pessoa que está me ouvindo agora. Que o seu Espírito Santo inunde o coração dela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até amanhã.